Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Gostaria de perguntar se tem povo de Deus feliz aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, amém? Que noite poderosa nós estamos vivendo aqui. Glória a Deus. É motivo de muita alegria poder participar deste aniversário do Ministério Arca de Davi. Gostaria desde já de agradecer a oportunidade, o convite aos apóstolos Samuel e Dayana. Gostaria de agradecer aos meus irmãos que estão aqui conosco, nossos amigos. Para quem não sabe, nós congregamos na igreja Giovanni Si. Aqui estão os nossos amigos, pessoas de Deus maravilhosas: Bruna, Vitor, Diácono Kleber, Nicolas, a Isa, o Lucas, a Viviane, o Alex, meus primos, o Jonas, e é claro, minha esposa, a pastora Sabrina, e a Laurinha. Quem tem amigo mais chegado que irmão aqui? Você tem amigo mais chegado que irmão? Amém? É muito bom, além de andar com o povo de Deus, ter pessoas de Deus a qual nós podemos contar, não é verdade? Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, para a minha vida? Glória a Deus por todos os louvores, por tudo que foi ministrado até aqui. E eu creio também que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Eu convido você que pode abrir a palavra comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Primeira Reis 17, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peste, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Até aqui.
Amém? Glória a Deus. Quem gosta de oração aqui, amém? Você pode fazer uma oração comigo nessa noite? Você que pode, feche seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar por cada oração, pelo ato profético, por cada louvor, pelos ministros de louvor, por tudo que nós estamos vivendo até aqui, por nos trazer em segurança e participarmos de não apenas mais um culto, mas o culto que o Senhor preparou para nós, por cada igreja representada, que neste momento o homem diminua e o Senhor cresça, que acima do que aquilo que nós pedimos, nós venhamos receber aquilo que nós precisamos, pois a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Nós declaramos o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Anulamos toda a voz contrária, anulamos toda a preocupação, todo o desânimo e ansiedade e declaramos a tua palavra e o teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pergunta mais uma vez, tem povo de Deus feliz aqui, amém? Glória a Deus. O povo de Deus é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo que dança, que louva, que ama falar e viver do Senhor. E além de, como eu já disse, que é um motivo de muita alegria, também me sinto muito honrado de poder ministrar mais um dia a palavra do Senhor. Nós estamos diante de uma passagem conhecida que retratava os dias do profeta Elias. O apóstolo Samuel a me convidar, falando que o aniversário da igreja, o tema é o ato profético para o Brasil. E eu li no informativo da igreja que é o ano apostólico do mover de Deus e o ano do governo de Deus. Eu pedi a Deus uma direção de uma palavra que viesse de encontro com esse tema. E lendo e meditando na palavra, o Senhor me trouxe à memória a vida do profeta Elias. O Senhor me trouxe à memória a palavra dele que é viva. Você crê? Você tem vivido a palavra de Deus na sua vida? Você crê que a palavra que Deus te dá não serve só para hoje, mas serve para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua parentela? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Essa é a palavra do nosso Deus. É uma palavra que frutifica. Então pedi a Deus que me desse a palavra, e o Senhor confirmou essa palavra do profeta Elias. É necessário que nós viemos entender diante dessa palavra que é muito conhecida, qual era o contexto a qual nós acabamos de ler. A palavra de Deus diz que o profeta Elias declara, não segundo assim diz o Senhor, mas segundo as suas próprias palavras. Ele diz no reinado do rei Acabe, que foi um rei mau, um rei de caráter mau naquele tempo em Israel. E foi muito difícil para Elias exercer um ministério profético naquele tempo, justamente porque o rei Acabe não era do agrado do Senhor. E não só por isso, mas ele tinha uma esposa muito conhecida chamada Jezabel. Quem já ouviu falar dessa mulher? Então Jezabel era alguém que não andava com o Senhor. Jezabel vinha de uma descendência de um povo pagão que idolatrava outros deuses, mais especificamente o deus Baal. E segundo o paganismo, Baal era o deus da fertilidade. E por que é que eu estou dizendo isso? Para que nós venhamos entender que você crê que Elias era um profeta usado por Deus, amém? Não só ele era um profeta usado por Deus, mas ele era alguém que andava claramente com Deus. E eu entendo que ser um profeta não é só ser alguém que diz, assim diz o Senhor, mas é alguém que comunica a mente e o coração de Deus de uma forma humana, aleluia. Então não só Elias era usado para profetizar, mas ele é alguém que conhecia o coração de Deus, para que nós não venhamos entender errado em algum momento e dizer, olha, Elias deu na telha e falou, agora não vai chover Israel. Não foi isso, mas Elias conhecia tanto a vontade e o coração de Deus, que ele declarou com seu coração profético, a partir de hoje, nem chuva, e cirurgicamente disse, nem orvalho cairá em Israel. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. E por que é que ele também profetizou isso? Havia um motivo, além de ser a vontade de Deus. Porque não era ao agrado de Deus a conduta do povo de Israel naquele tempo. Por quê? Porque Acabe, já ferindo, digamos, de maneira resumida, as regras naquele tempo da antiguidade, ele se casara com uma mulher que não era hebreia, e naquele tempo não era permitido. Ou seja, não valorizando os preceitos de Deus, ele traz uma mulher, uma princesa,
digamos assim, chamada Jezabel, que servia a outros deuses e traz a cultura do paganismo para Israel. Então naquele tempo, digamos assim, o que dava dinheiro, o que trazia prosperidade para o povo de Israel, você está comigo aqui, amém? Era a agricultura. Então o principal foco, a fonte de renda, que trazia uma movimentação financeira para os recursos financeiros em Israel, era a agricultura. E o povo precisava que chovesse naquele tempo, para aquilo fertilizar, para as plantações crescerem. Então Acabe aprende com Jezabel e traz a idolatria para Israel, idolatrando ao Deus da fertilidade, Baal. E Deus já se desagradava daquilo. Então levanta Elias para profetizar. Em outras palavras, através da vida de Elias, o que o povo de Israel estava prestes a aprender é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Que Ele é o Deus do ontem, do hoje, é o Deus da eternidade. Ele é o Deus que cumpre, que traz a reconciliação. Ele é o Deus verdadeiro, o único Deus. E assim, meditando nessa palavra, trazendo a nossa realidade. Quantos são brasileiros aqui? Quantos amam o Brasil? Nós estamos aqui, não acredito que não só cultuando, mas profeticamente declarando que o Brasil é do Senhor Jesus, que em meio a cenários a qual nós vemos de crises financeiras, de inflações, de roubo, mesmo assim, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gostaria de perguntar: onde estão aqueles que vivem pela fé no ano de 2024, para acreditar que Deus ainda cumpre aquilo que Ele determinou na sua vida? Aleluia, rabandaiaçô. Ele é fiel para cumprir. E já de antemão eu gostaria de dizer, pelos pontos que nós trataremos na mensagem, que eu não estou aqui também para pregar que Deus faz aquilo que nós queremos, não. Mas estou aqui para dizer que o governo é de Deus. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos creem que vão reinar com Cristo até a eternidade? Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Acredito que um dos maiores atos proféticos que nós podemos fazer, não só quando nós tomamos a ceia, também quando nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, nós já estamos vivendo um ato profético, porque quantos sabem que são salvos, amém? Enquanto isso você está cultuando e com seu coração você declara Maranata, você está realizando um ato profético, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem, salva minha família, ora vem Senhor Jesus e cuida do meu amigo, cuida do meu irmão, da minha irmã, porque é para isso que nós somos chamados, para ser sal e luz do mundo. Aleluia. Pode aplaudir Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus. E sabe, então nós entendemos, digamos com essa introdução, qual era a missão de Elias naquele tempo, amém? Então Elias vai e profetiza a Acabe, e assim acontece, cirurgicamente em orvalho cai sobre a terra. E o povo entende então que viria um tempo, e veio naquele cenário um tempo de seca sobre Israel. Mas sabe o que é curioso, pastoras? É que ainda que venha um tempo de seca para Israel, o tempo de seca não veio só para aqueles que eram idólatras, mas o profeta naquele tempo dos idólatras estava naquela terra. Então ele também passou por cenários de dificuldades, mas o que de antemão eu quero te garantir é que Deus conhece os seus filhos e cuida daqueles que tem chamado, porque é Ele que garante. Talvez você tenha vindo aqui com muita alegria, mas só você e Deus sabe a dificuldade que você tem passado na sua casa, no seu ministério, na sua família, talvez com o seu cônjuge, com os seus familiares. Mas eu quero declarar para você: não desista, porque a promessa de Deus sobre a sua vida é maior. Enquanto você está aqui trabalhando, servindo a Deus, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então quando Elias profetiza e a terra de Israel se torna seca para aprender
que eles precisavam ser dependentes de Deus, aí sim, vem a palavra de Deus a Elias. E Deus diz: retira-te daí e vai para o ribeiro de Querite. Deus deu uma ordem a Elias, se retirar da onde ele estava, para ir para um ribeiro. Alguém aqui já ouviu quando eu disse que era um tempo de seca em Israel? Amém? Mas mesmo assim, antes do tempo de seca, Deus já tinha um ribeiro preparado para o profeta. Quantos estão entendendo? Muitas vezes nós nos preocupamos com as notícias, com as dificuldades, mas nós não podemos esquecer o que eu torno a falar aqui, é que o justo viverá pela fé. Não é aquilo que os seus olhos naturais veem, mas aquilo que o céu já preparou ao seu favor. É disso que nós dependemos. Se nós formos parar para ser sincero e nos perguntarmos, levante a mão aqui, quantas vezes você disse que estava tudo bem, mas você se preocupou porque na sua frente você não via a resposta daquilo que você estava orando? Eu acredito que muitos levantariam a mão em sinceridade, mas quando nós deixamos de olhar para a circunstância e olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos a resposta, porque não vem de nós, mas em todas as coisas, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. É por isso que nós acordamos de manhã com esperança e com alegria, ainda que haja dificuldade na família, no trabalho, até no ministério, apóstolo. É por isso que nós acordamos com uma alegria, não é falsa, não é esconder que eu não estou passando necessidade, mas eu entendo que o meu Deus é maior que a dificuldade, que o teu Deus é maior do que as lutas que você tem vivido. Aleluia, aleluia. E quando ele retira, Deus já tinha o ribeiro preparado para Elias. Ainda que ele estava num cenário de esterilidade, Deus estava cuidando do seu profeta. Quantos já viveram um momento assim? Talvez esteja uma guerra acontecendo ao seu redor, mas como foi cantado, é assim que eu luto minhas guerras. É na presença de Deus, é na oração, é na consagração, é na leitura da palavra. Já estou adiantando algumas coisas, mas eu creio que tem uma graça de Deus aqui nessa noite sobre as nossas vidas. Você crê nisso, amém? Meu Deus, eu vi as pastoras orando aqui, eu senti uma presença tão maravilhosa de Deus nesse lugar. Do começo e vai ser até o fim, em nome de Jesus. As palavras serão lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Mas outro ponto que eu gostaria de pontuar é que Deus, antes de dizer qual versículo nós lemos, fala assim, que já preparou o ribeiro para o profeta. Ele diz: retira-te daí. Deus mandou Elias sair de cenário. Ele profetizou sim ou não? Profetizou. E Deus diz para ele: agora saia de onde você está, retira-te. Por quê? Porque a partir daquele momento era como se Elias tivesse jurado de morte por Jezabel, por Acabe. E Deus não queria que a luz de Elias, digamos assim, não brilhasse mais. Não é isso, mas Deus estava preservando a vida de Elias, trazendo para a nossa realidade. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida, mas talvez existam momentos que Deus vai te colocar mais em destaque. Não é porque você é bonitinho, não é por conta do seu cabelo, das varoas das luzes ou do seu topete, mas é porque você é um homem, uma mulher de Deus aonde você está, e você é chamado para brilhar. Mas existem momentos que Deus vai te chamar na sua vida para o secreto, para o particular, para preservar a sua história. Que não vai ser tempo de postar no Instagram, em stories, não vai ser tempo de postar no YouTube. Tudo isso é maravilhoso, mas antes de ser conhecido no YouTube, que você seja conhecido no céu, pela sua oração e pela sua vida de intimidade. Aramai, Coloromandai. Pois o nosso mesmo Jesus disse: olha, é o segredo da oração. Vai, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu Deus que está em secreto, e o teu Deus que está em secreto te recompensará publicamente. Nós precisamos a cada dia, não estou falando que é fácil, porque quem é que acorda todo dia animado para orar? Tem dia que eu creio que amanhã a gente vai acordar com muita vontade de falar com Deus, amém? Mas existem momentos de dificuldade, mas nós não deixamos de orar. Por quê? Porque nós não servimos a Deus por uma emoção. A verdade é que nós sentimos a emoção e moveres de Deus, muitas vezes isso é maravilhoso, mas nós servimos a Deus pela razão. E pela razão, eu acredito que nem todos os dias você acorda disposto, com vontade de trabalhar, mas você vai trabalhar porque você tem um compromisso, não é verdade? Outra vez você é empresário que trabalha por conta, vocês estão me entendendo, amém? Então, mas é sobre o compromisso de ter uma vida com Deus. Então Deus retira Elias de cenário um pouco. Para quê? Para preservar.
Às vezes você pode estar vivendo esse tempo na sua vida, um tempo de secreto mais acentuado do que outros momentos, e que talvez você pense que se você não postar algo, ou se você não disser o que você está vivendo, algo de Deus, as pessoas não vão perguntar e falar de você, mas está tudo bem, porque o importante é que Deus está te preservando. O importante é que, como diz em Salmo 91, eu estou declarando para quem crê, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, aleluia. Eu não estou falando aquele que passa um tempinho, que passa uma temporada, mas aquele que faz do Senhor a sua habitação, esse está guardado, esse está sob o governo, esse está sob o senhorio do Senhor Jesus, aleluia. Acredito que viver sob o governo de Deus é você reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida, porque em Cristo você é livre. Mas a partir desse momento você não mais age da maneira que você quer, mas agora a sua vontade é agradar o coração do seu Senhor. Quando as meninas, os varões vão ministrar a dança, eles querem agradar o coração do Senhor, e consequentemente as vidas são impactadas para a glória de Deus. Assim na vida do pregador, assim na vida do apóstolo, assim na vida do ministro de louvor. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. É isso que importa, entendermos o tempo de Deus para as nossas vidas. Então Elias cumpre a palavra do Senhor, e ele vai e retira-se dali onde ele estava e desce ao Querite. E lá ele tem água fresca, primo, para beber, aleluia. Lá ele tem presença verdadeira na vida dele, ainda que esteja numa terra onde tem se levantado profetas contrários. Ele diz com a sua atitude, parafraseando: eu não tenho um compromisso com o mundo, mas eu tenho um compromisso com Deus, e assim diz o Senhor, aleluia. E quando ele desce, ele começa a beber do Querite. Aí Deus continua e diz para ele: e ordenei, não diz assim, ordenarei no futuro, não, já ordenei, para que os corvos te sustentem e tragam alimento. Desde quando o corvo dá comida para alguém? Desde que Deus ordene, irmão. É assim que Deus trabalha. Agindo Deus, quem impedirá? Fala para mim. Quem impedirá? Ninguém impedirá o agir e o trabalhar de Deus na minha, na sua, nas nossa nação, em nome de Jesus. Então, de manhã os corvos vinham e traziam pão e carne. À noite, pão e carne. O profeta estava guardado. Antes do tempo de necessidade, Deus já tinha preparado o tempo da provisão. Por que é que o nosso coração está preocupado com o dia de amanhã? O que vai ser do atual governo, o que vai ser do meu 2024? Mais uma vez eu repito, aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Mas basta você continuar no caminho estreito que leva à salvação, no caminho que muitas vezes ao seu redor tudo está desmoronando, mas você não vai desmoronar, porque você não está firmado na areia, mas você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. E ao Jesus dizer essa parábola, a diferença é que um tentou construir a sua casa na areia, uma casa muito bonita, veio o vento, correu a tempestade, combateu aquela casa, e feia foi a sua queda. Mas também sobre uma casa edificada, essa foi sobre a rocha, e correram os ventos e a tempestade, combater aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava fundamentada sobre Jesus Cristo. Assim é na sua vida. Enquanto você fazer do Senhor o seu esconderijo, não tema mal algum, porque maior é o Espírito que está em vós do que aquilo que está no mundo, aleluia. Ou seja, antes ainda de Elias fazer o que ele faria, Deus já sabia o que ele faria através da vida de Elias, e já preparou o sustento para ele. Deus estava governando tudo. Quando Deus está no governo das nossas vidas, nós não precisamos temer. Eu não estou te falando que Deus mais uma vez vai te dar tudo o que você quer, irmão. Isso aí quem faz é Papai Noel no final do ano, que nem existe, não é verdade? Mas em Romanos 12 diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável, que o vosso culto racional, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, repita comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso aí que você declarou que Ele tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas.
Aleluia. Talvez você não tenha a casa dos sonhos, mas a casa que Deus te deu, você tem a paz que excede todo entendimento junto com você. É alguém chegar na tua casa, pode ter 2 cômodos, 3 cômodos, e chegar na tua casa e sentar na mesa com você, ter um tempo de mesa e falar: nossa, eu sinto paz nesse lugar, aleluia, porque essa paz vem do Deus Todo-Poderoso. É a bênção do Senhor aonde você está. Não é uma bênção específica, mas é você ser a bênção de Abraão aonde você estiver, aleluia. É sobre isso, aquilo que você tem, você ser grato e valorizar, porque foi Deus que te deu. O casamento está difícil, pastor, o matrimônio, mas foi Deus que te deu. Segura, aguenta, porque Deus vai transformar, Deus vai restaurar, Deus vai trazer um novo para a sua vida. Você está aqui, amém? Então ele está ali numa fase de preservação do Senhor, numa fase de cuidado, de provisão de Deus. E quantas vezes nós já não nos encontramos nessa fase? Agora talvez o exemplo que eu vou usar, figurar aqui, possa ser na questão material, mas talvez pode ser na emocional, espiritual. Quantas vezes nós estamos dependendo só da provisão? E exemplificando, provisão não é quando tem muita abundância de tudo, não, mas é quando do seu recurso, daquilo que você tem, você não consegue dar conta, mas sempre vem o maná de Deus para te suprir. Sempre vem o maná de Deus. Isso é a provisão específica para aquilo que você precisa. Quantos estão entendendo? Era isso que Elias estava vivendo, amém? E meditando na palavra, eu também entendi que enquanto Elias estava ali, ele estava bem cuidado por Deus, amém? Mas chegou o tempo em que Elias já estava um tempo naquele lugar, só que não mais ele estava ouvindo a voz de Deus. Foram específicos os momentos em que a palavra diz que a palavra de Deus veio a ele. Isso me faz meditar que nós precisamos valorizar o tempo da provisão de Deus. Nós precisamos, mas nós não podemos entender o tempo da provisão como um tempo perpétuo de Deus para nós. Quantos estão entendendo? A provisão é algo temporal, é uma parada no nosso destino, onde o objetivo final é a glória, digamos assim, amém? Está comigo aqui? Ou seja, por que estou falando isso? Porque nós não podemos fazer da bênção, da provisão, o principal lugar no nosso coração. O principal lugar no nosso coração deve ser para Jesus Cristo, todos os dias. Eu não estou falando, tentando dar a entender de que Elias estava colocando o riacho, o alimento dos corvos em primeiro lugar na sua vida. Mas verdade é que houve um tempo em que Deus o escondeu, que ele só estava vivendo isso, do riacho, do ribeiro, e estava vivendo do alimento. Mas chegou um tempo em que o ribeiro se secou. Agora eu te falo, foi por coincidência? Ou porque Deus tinha um propósito? Nós precisamos entender, mais uma vez eu repito, o tempo da provisão, e entender para onde nós estamos caminhando como povo de Deus. Talvez como o povo que antes, é verdade, eu sirvo a Deus, eu dou o meu dízimo, estou orando, estou louvando, estou pregando, mas o governo deixa, a sociedade deixa a vida me levar. Está repreendida essa frase em nome de Jesus. Porque o Brasil é do Senhor, São Paulo é do Senhor. Você é um agente de transformação chamado por Deus para levar luz, ser sal da terra aonde você estiver. Aleluia. Quando eu lembro que quando eu me converti, já tem uns pouquinhos anos, era um pouquinho mais novo. Então eu, na época do colégio, eu me senti um pouco oprimido. Vou usar um exemplo aqui que é para glorificar a Deus. Que as pessoas falavam assim para mim: olha, você virou crente? Quem é da época do Orkut? Lá no Orkut eu postava as coisas de Deus. Você virou crente? Eu falava com a minha inocência, eu falei sim, muito feliz com Jesus. Mas depois eu aprendi, eu não sou minoria, eu sou diferente, você é diferente. Nós devemos falar: eu sou crente cristão, conheço Deus vivo, vem cá, que eu vou te apresentar esse Deus maravilhoso também, aleluia. Quando já tiver a experiência de evangelizar alguém, ver o nome do Senhor ser glorificado nesse evangelismo, sabe, existe o evangelismo de rua, ainda estou dentro da mensagem, mas existem momentos que, sabe, eu não sei se é de um padre essa frase, mas ouvi uma frase que diz assim: pregue o evangelho, se preciso for,
use palavras. Ou seja, você prega o evangelho com a sua vida. Você prega o evangelho sendo um bom profissional. Você prega o evangelho sendo um bom pastor, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom estudante, sendo um jovem diferente, que sabe que a presença de Deus é maior que a bebida, a presença de Deus é maior do que as drogas. O fogo de Deus que traz transformação é você estar na sua escola, levantar sua mão e orar por alguém e ver vida ser curada. Araban que mantou que mandaia sai. Rendo que mandou. É ver cego ser curado, é ver surdo tornar a ouvir. É o nome do Senhor ser glorificado. É isso que traz a onda verdadeira. Então Elias estava um tempo sem ouvir uma direção de Deus, e talvez ele pudesse estar se acostumando com isso. Então Deus propositalmente, ele seca o ribeiro, e aí vem a palavra de Deus novamente para Elias e fala: levanta-te e vai a Sarepta. Deus deu uma direção para Elias. Deus deu uma palavra específica de governo para Elias. Nós temos ouvido a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos dado disponibilidade para Deus nas nossas vidas. Eu gostaria ainda dentro dessa mensagem de compartilhar algo sobre o tempo de preservar. Eu vi a pastora Silvana ali, glória a Deus, nessa vida. E eu lembrei de algo que através do sobrinho dela, o Fê, que é uma bênção, grande amigo que Deus me deu uns anos atrás. Eu conheci o apóstolo Samuel, conheci ela, sua tia. E eu lembro que uns meses atrás, quando eu conheci o apóstolo Samuel, foi em torno de março, abril. Eu estava passando uma situação muito difícil, digamos assim, porque eu tinha um veículo e eu, resumidamente, com esse veículo não era só um utilitário para passeio, para deslocar da minha casa para outro lugar, mas era a minha ferramenta de trabalho. E numa bela noite, a qual eu retornava do trabalho, estava falando com a minha esposa no telefone. Eu tive a impressão, uma sensação, quem já teve aquele negócio, que é Deus avisando, você fala, não, uma sensação ruim, está repreendido, você já teve essa experiência? Mas eu falei assim, não, isso aqui não é nada não, de alguém batendo no carro. Irmãos, do jeito que eu senti, passado poucos minutos, eu falando com a minha esposa no farol, vem um homem e bate no meu carro. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas quando eu desci do carro, eu falei, o senhor pode dar uma ré para a gente conversar? E o senhor fez, aham, e aí ele empurrou meu carro mais para frente, de tão alcoolizado que ele estava. Por que é que eu estou falando isso? Para o nome do Senhor ser glorificado, porque foi um tempo de preservar de Deus. Só que às vezes a gente não entende, a gente acha que é só luta que a gente está passando, mas o nome do Senhor importa, que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado na sua, na minha, na nossa vida, amém? Quantos têm prazer nisso? Não é dizer, Senhor, todo dia eu estou aqui para passar uma prova, misericórdia, ninguém vai falar isso, mas é fazer o nome do Senhor glorificado na sua angústia também, aleluia. E aí eu liguei para minha esposa e ali eu falei, me dá seu documento. O senhor não queria acionar o seguro, veio a polícia, entramos ali. Eu falei, já estava indo para o processo de pequenas causas, já vou ter que ir. Só que sabe o que eu não lembrei? Não é sobre o material, mas é sobre estar preservado. Quantos aqui, se fossem para dar, você tem um testemunho do que Deus já fez na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu senti de falar isso. E aí quando bateram no carro, depois de uns dias eu já estava correndo atrás de peça. O funileiro falou, vai ficar bom, mas não vai ficar a mesma coisa que era antes, vai desvalorizar e tal. E a minha esposa já sabe como eu sou, confiando no Senhor, mas já tomando atitude homem, já vou resolver, vou arrumar, comprando peça. Falou, liga para o homem de novo, porque bateu no carro. Eu falei, não vou ligar, ele não quer mais fazer nada, eu estou por conta. Liga para o homem de novo. Eu falei, olha, varões, ouçam as suas esposas, porque elas são bênçãos na sua vida, amém? E aí eu liguei, aí aquele homem que estava alcoolizado um dia, ele falou, sabe quando você está num dia ruim? Eu falei, sei. E ele falou assim, eu estou acionando o meu seguro. E eu, glória a Deus. Aí acionou o seguro no mesmo dia. Bem resumidamente, ele acionou o seguro. Aí o seguro deu perca total no meu carro. Só que aí entrou num processo administrativo, porque a seguradora dele tinha que testificar mesmo que o erro foi dele. Eu tive que fazer desenho, fazer tudo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava num processo
E o que eu tinha me esquecido, pastor, é que dias antes, meses antes, eu viajei e uma amiga nossa, profetisa do Senhor, falou assim: olha, Deus está, não sei, eu sei que vocês têm esse carro que vocês gostam, mas Deus está trocando o carro de vocês por um carro assim. A gente, amém, glória a Deus. Mas eu esqueci daquilo, porque a gente acha que a bênção de Deus vai vir da maneira que a gente quer padronizar o agir de Deus, mas Deus trabalha da forma dele. O importante é que ele tenha a sua multiforme graça, maneira de trabalhar, e nós estamos aqui para receber com fé, aleluia. Então ali naquele processo eu falei: vou fazer aquilo que muito tempo eu não fazia. O que? Eu já estava na igreja, pregando a palavra para a glória de Deus, estando em células, que é bênção, estando com o povo de Deus. Só que eu sentia a falta daquele mais, de poder estar mais por conta da correria. E Deus me preservou nesse tempo. Então o que eu fiz? Falei: vou mais para a igreja ainda, vou fazer visita mais ainda, vou para discipulado mais ainda, que é as células lá da igreja. Amém? Vou ver o que Deus está fazendo. E aí foi aí que eu fui na igreja da pastora Silvana, do pastor Gilberto, que eu conheci o apóstolo Samuel. E eu lembro que a irmã foi usada por Deus para orar por nós, um destrave na nossa vida. Você está comigo aqui? Amém? Foi usada por Deus. E pouco tempo depois, meu primo sonhou com a gente: ó, Deus está dando a vitória e tal. Minha prima falando que ia dar tudo certo, a minha família. Deus vai sinalizando, irmão. Não é porque Ele tem obrigação, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Mas eu gostaria de perguntar: quantos aqui têm intimidade com Deus e sabe que Deus continua falando no seu coração nos dias de hoje, através do Espírito dele que vive, que reina, aleluia. E aquilo foi me trazendo esperança, uma pontinha aqui. Não, meu primo sonhou, Deus está no negócio, a pastora orou, Deus está no negócio. E aí, irmão, de uma hora para outra, para a glória de Deus, resumidamente, o levante caiu por terra. Aleluia. E eu lembro que um dia a pessoa da seguradora, quando viu, começou a ver que o cara estava errado, falou assim: Jonathan, você aceita tanto aí para arrumar seu carro que você disse? Aí eu pensei comigo: quem me deu esse carro foi Deus, quando eu estava no alto do monte. E eu não queria que isso tivesse acontecido, agora aconteceu. Eu quero aquilo que Deus tem para mim, aleluia. E aí foi na hora certa, aleluia. Eu recebi o valor do carro mais como pode dizer, mais bem recebido do que se eu fosse vender ele em perfeitas condições. Você pode dar glória a Deus por isso nessa noite? O que é que eu estou dizendo? Aplauda Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Abençoar, irmão, Deus abençoa. Mas o que é que nós estamos fazendo enquanto nós nos encontramos no período de estarmos guardados e escondidos no Senhor, aleluia? Netflix, YouTube, essas coisas são legais, entretenimentos, mas eles não podem roubar a glória de Deus da nossa vida. Nós precisamos lembrar que nós não somos pessoas de carne, mas nós somos pessoas espirituais que habitamos num corpo de carne e subjugamos a nossa carne, porque dizemos com o nosso coração e a nossa fé: quem vai reinar em mim é o Espírito Santo, quem vai reinar em mim é Deus, aleluia. No antigo homem era alguém que não perdoava, que mentia, que trapaceava, mas hoje eu não aceito mais isso para minha, e você nem deve aceitar para a sua vida, porque hoje você é conhecido como príncipe e princesa do Senhor Jesus, aleluia. Porque o nosso Senhor Jesus, Rei dos Reis, que nos faz servo, também diz assim: não vos chamo mais servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigos de Deus, aleluia. Meus amigos, aleluia. Não aceita as palavras contrárias que foram lançadas sobre a sua vida. Talvez você nem se lembra, tem 5, tem 10 anos. Talvez a sua fase de adolescência não aceita mais, lembra. E agora você tem uma nova história, porque você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus não ia dar o Espírito dele para habitar em qualquer coisa, mas um templo de habitação maravilhoso para a glória de Deus, que é você, aleluia. Que é aperfeiçoado dia a dia. E Elias então ali, para nós continuarmos e encerrarmos a mensagem, ele ouve a direção de Deus. E ele sai do lugar que ele estava, Deus fala para ele: levanta-te, vai a Sarepta, porque lá preparei uma viúva para que te sustente. Então ele obedeceu a Deus, ele saiu daquele lugar que talvez fosse um tempo sem ouvir a voz de Deus. Às vezes nós nos perguntamos, aleluia, às vezes nós nos perguntamos assim: nossa, como era bom sentir a presença de Deus, como é bom.
Eu não sei por onde começar. Comece da onde você ouviu a voz de Deus pela última vez, porque você vai encontrá-lo. Às vezes nós pensamos assim: nossa, eu não estou sentindo mais. Realmente, muitas vezes nosso espírito, quando nós jejuamos, quando se consagram a Deus, mas algumas vezes você jejua, você está com seu espírito sensível ao Espírito de Deus. Mas quando você errou e pediu perdão a Deus, a presença de Deus nunca se afastou de você. É você que se afastou dele. Mas a partir do momento que você fala: Senhor, me perdoa, a palavra dele diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele sempre esteve do seu lado. Nós precisamos nos levantar, porque se Elias já estivesse na posição de marchar, Deus não precisaria falar para ele: levanta da onde você estava deitado, porque a ordem é continuar. Deus tem uma missão para você, é o nome dele ser glorificado na sua vida, na sua história, na sua igreja, no seu casamento. Então quando ele levanta de lá e vai na missão, ele está indo para uma terra chamada Sarepta. E lá era conhecida como uma terra que não gosta de profeta. Lá é conhecido como uma terra que mata profeta. Mas lá estava indo alguém que ia na vontade do Senhor. Lá estava indo alguém que era ousado no Senhor. O ministério de Elias foi conhecido até no Novo Testamento. Quando Cristo veio, mandaram perguntar: quem és tu? É Elias? Mas nosso Deus é muito maior ainda que Elias. Mas por que eu estou falando isso? Porque Elias tinha uma virtude, porque ele andava com Deus. Valoriza a virtude que Deus te deu, porque isso não é teu, mas Deus te deu para você usar, para você ser sal da terra e luz do mundo. É buscar, é você que prega, continue pregando. É você que é usado na palavra de conhecimento, na profecia, na revelação. Continue abrindo a tua boca, porque é Deus na sua vida, aleluia, o nome dele é engrandecido. Então encerrando essa mensagem, quando Elias se levanta e ele vai até Sarepta, lá havia uma viúva catando gravetos, na miséria, na seca. Mas Deus se lembrou dela. Elias só estava ouvindo a voz de Deus. Ele era um profeta, mas ele achava que ele estava indo para ser sustentado. Mas não só sustentado, ele estava sendo usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Às vezes Deus vai preparar um tempo de seca na sua vida para o nome dele ser glorificado, aleluia. Às vezes Deus vai permitir certos cenários na sua vida para o nome dele ser glorificado. E cabe você dizer: eis-me aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome. Então quando ele chega, sabe o que me chama a atenção, Jonas? A gente encerrando aqui, essa parte é tão valorosa quanto o começo da mensagem. Melhor é o final das coisas do que o começo. Quando ele chega, ele ouve a voz de Deus, ele não enrolou. Ele demorou para ouvir um tempo, mas quando ele ouviu, ele correspondeu à voz de Deus na vida dele. E ele foi até lá encontrar aquela viúva que estava com fome. E ele fala assim: dá-me de comer. E ela começa a pegar algumas coisas. Ela tinha um azeite, ela tinha um bocado de pão. Preste atenção nisso. Ela tinha um bocado de pão. E ele fala para ela: me dá um pouco de pão, de bolo para comer. Resumidamente, ela começa a dar alguma coisa para ele. E depois, quando ele insiste de novo, ela fala: Senhor, eu não tenho nada aqui. O que eu tenho aqui é para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Misericórdia, irmão. Qual era a esperança que essa mulher tinha? Zero. Nenhuma. Mas Deus é tão maravilhoso que levantou alguém para gerar fé no coração daquela mulher, de que havia um novo de Deus para a vida dela, de que Deus estava governando a história dela e a história do filho dela, aleluia. Você tem fé para acreditar que Deus está no governo da sua vida, e que agindo Deus, quem impedirá? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. É um Deus que faz nova todas as coisas, aleluia. Então quando ele chega e ele pede isso para ela, ela fala: eu só tenho isso aqui para comer. Ele fala assim, ó. Ele não falou assim: cancela tudo que você está falando, porque eu entendo, eu acredito que Elias estava no entendimento e discernimento do céu. Ele só falou: prepara para mim, prepara primeiro para mim, e depois a gente dá continuidade a essa história, parafraseando. E aquela mulher preparou e deu para ele. E o curioso é, para encerrar essa mensagem,
que aquela mulher estava carregando um bocado de pão, sim ou não? Amém? Jesus diz em João 6,35: eu sou o pão da vida, aleluia. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. O pão aponta para Jesus, que aponta para a palavra de Deus. Enquanto você ter palavra de Deus viva na sua vida, você não morre de fome, você não vai ficar à beira do caminho, mas com uma palavra o seu cenário pode mudar. Com uma palavra, a palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não voltarão vazias, aleluia. E sabe, irmão, o curioso é, a gente encerrando essa mensagem, é que se Elias chega adiantado, ele não encontra aquela mulher. Mas se ele chega atrasado, aquela mulher pega aquela semente que ela tinha, ela come, faz sentido? Mas a semente que Deus nos dá não é feita para que venha parar e nós comemos, não. Mas nós precisamos plantar como bom semeador a palavra de Deus na vida daquele que precisa, para que ela seja ampliada e traga frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Você está comigo aqui? Ou seja, quando Deus dá uma palavra a Elias, ainda que ele estivesse deitado, ele entendeu o tempo de Deus para a vida dele naquele cenário. Deus falou: vai que você vai ser sustentado. O ribeiro secou, nunca deixou de faltar, mas era a hora de Elias se movimentar. Existem momentos que Deus vai te levantar, que não vai permitir para que você olhe para o seu cenário atual, para as suas aflições, ainda que você tenha, mas para que você esteja focado na obra dele na sua vida. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando é que Jesus estava falando isso para os seus discípulos, que andavam com ele todos os dias? Estava falando num momento de ansiedade. Muitas vezes a ansiedade vai tentar roubar o seu coração, mas como nós dissemos aqui, Deus não divide a sua glória com ninguém. Cabe a você, filho e filha de Deus, não aceitar a ansiedade tomar conta do seu coração e dizer para ela: eu tenho um Deus que é maior do que a ansiedade, eu tenho um Deus que é maior que da depressão. Eu não me movo por aparência, mas eu me movo pelo firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que é a fé no nome de Jesus, que tem poder para mover montanhas, aleluia. E quando aquela mulher, quando ele chega na hora certa, aquela mulher entrega para ele, para o representante de Deus, a sua semente. Não só deu para o profeta, deu para ela, deu para o filho dela, por muitos e muitos dias. Podemos dizer que aquela mulher virou uma empresária de bolos, talvez, aleluia, para a glória de Deus. E sabe o que eu queria concluir? É dizer algo, irmão. Se você for parar para olhar na história, na palavra de Deus, eu não desvalorizo, pelo contrário, eu valorizo muito os profetas, homens e mulheres de Deus, comprometidos com Deus no Antigo Testamento, porque eram homens dependentes, mulheres dependentes de Deus. Mas naquele tempo, eu quero só te lembrar algo para a gente encerrar. Aqueles homens já eram governados por Deus, mas o Espírito de Deus vinha sobre eles em momentos específicos. Hoje, após o sacrifício de Cristo, a ascensão de Cristo ao céu, você tem o Espírito da verdade dentro de você. Está cansado? Jesus diz em Mateus 11:28: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ele tem alívio para você. O Espírito Santo habita em você. Antes de você ser conhecido pelos seus dons que o Espírito Santo te concedeu, você é conhecido pelo caráter de Cristo que é forjado em você. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que quando você olhar para o seu desafio, você tem que se lembrar que existe um Deus que governa a sua vida, que não só governa, que colocou o Espírito dele em você para dar certo, para dar continuidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha e na sua vida. E assim eu encerro nessa noite dizendo para você: saia daqui com o seu coração em júbilo, transbordando, porque maior é o Espírito que está em vós do que aquilo que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá na sua vida? Maior é a presença, maior é o sangue vertido na cruz do Calvário. Às vezes a gente fica assim: Deus, tal pessoa que eu gosto tanto desfez de mim. A gente fica chateado. E uma vez eu até parei para me perguntar isso, para a gente encerrar isso agora. Eu vou só contar isso. E eu falei: Deus, tal pessoa me chateou, eu gosto tanto dela. O Espírito Santo ministrou no meu coração: ei, ele não precisa dar nada por você, porque eu já dei na cruz do Calvário, meu filho, aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Ele te ama, ele te ama, ele te deseja, ele quer ter um relacionamento com você, como a mulher samaritana que a pastora pregou aqui. Ele te chama para ser uma fonte a jorrar para a eternidade.
Aquela mulher samaritana não saiu procurando em outras localidades. Quando ela entendeu que ela teve um encontro com o Messias, os vizinhos dela, ela já se tornou uma missionária. Eram samaritanos e fizeram o nome do Senhor conhecido. Ela fez o nome do Senhor conhecido através da vida dela. Que você possa se lembrar que você é um agente de transformação onde você estiver, amém? Assim eu termino a mensagem. Glorifica ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pôr de pé. A pastora Natália vai